Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa análise sobre Pazuzu Algarde, ou Ilá Pazuzu Algarde, ou Algarde Ilá Pazuzu. Pazuzu! Oi, Pazuzu! Vamos continuar essa análise, tá muito legal, muito interessante. Acho que o resumo aqui é muito legal, cria mais praticidade, mas eu também tenho meus adendos, então obviamente o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas faz parte, é legal a gente falar muita coisa sobre do que ser superficial. Vamos evitar a superficialidade, vamos falar mais coisas, é legal, gente. Mas vamos lá, eu fiquei aqui para analisar o seu Pazuzu e trazer para vocês o esquema das maldades. Tá ok, vamos lá. Pazuzu, tá? A gente estava abordando na primeira parte do vídeo essa questão de que tipo de ser, que tipo de energia pode estar inserido dentro do contexto do Sr. Pazuzu. Na playlist Spook Murder Houses, que é essa aqui e é uma das mais sérias e mais delicadas do canal, nós trazemos essas informações sobre como se dá os gatilhos com relação aos criminosos. A motivação mental, a criação das formas de pensamento, o desejo já elaborado, a possibilidade de assimilar as emoções desses pensamentos e torná-los factíveis dentro das emoções. Então você começa a acreditar que realmente é factível, é possível e é algo que é desejável, e depois isso se torna um fator motivacional. Então passa por vários crivos até você ter a ação sendo motivada pelo ponto da vontade. Nesse caso, em alguns crimes passionais, você tem o desejo, o impulso sexual, o instinto mais primitivo do ser humano que lhe impulsiona para cometer um ato sexual, ou um crime passional, ou algo que lhe dê prazer. Nesse caso, tortura de animais e ver o sofrimento, isso daí não é um princípio de esquizofrenia, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é um princípio realmente de sadismo, de um problema, de uma doença mental séria, na qual a pessoa ela não tem empatia pelo próximo, ele não compactua com as emoções do próximo, ele simplesmente cultua o sofrimento. Se você desse um soco na cara do Pazuzu quando ele estivesse fazendo mal a um cachorro, ele ia entender que toda vez que ele machucasse um animal, ele ia tomar um soco na cara. A mente dele ia falar, eu não posso maltratar um animal porque eu estou sentindo uma dor a qual é a mesma que o animal sente. Ou seja, cada vez que eu machuco o animal, eu tomo um soco na cara. Na hora que ele compactua, então, pela dor, dizendo, esta é a mesma dor, eu não faço mais. Mas como os pais eram negligentes, estavam nem aí para o moleque realmente, ele passa a ter liberdades desse tipo, de fazer o mal e cultuar o mal por meio do sofrimento. Isso também se dá pela escolha da religião dele. Na verdade, não é uma religião. Na verdade, o que ele escolheu foi algo que ele criou. E a gente vai discorrer sobre isso. As energias que estão sobre a foto de Pazuzu. Isso é muito complicado. Por quê? Porque Pazuzu criou o mundo dele. Ele cria as formas de pensamento, ele as assimila e ele cria um mundo paralelo ao nosso. Esse mundo paralelo, aí sim os psicólogos e os psiquiatras podem predeterminar que é uma esquizofrenia, uma bipolaridade, onde o cérebro dele, ele cria universos ao qual ele transita. Então assim, durante o dia eu posso ser uma pessoa, à noite eu me torno uma pessoa mais agressiva, mais violenta, eu saio à noite e cometo crimes, mas durante o dia eu sou uma pessoa normal, linda e maravilhosa, mas aos olhos das sombras eu me torno um assassino. Muitas pessoas fizeram isso, muitas pessoas eram assassinos à noite e pessoas dentro de uma sociedade mostrando a sua compostura toda bonitinha, não é mesmo? E existe isso, Jekyll and Hyde. O que nós temos aqui então? São além das formas de pensamento criadas e que são alimentadas diariamente, nós estamos falando de formas de pensamento destrutivas da humanidade e destrutivas de si mesmo. Então ele pode criar um mundo no qual destrói a identidade dele e dá luz ao Pazuzu, que aí sim é o esquema da bipolaridade. Eu deixo de ser o menininho bonitinho que tem uma possibilidade de ter uma vida legal, uma vida honesta, e me torno, então, o regente da vida dos outros. Então eu posso predeterminar quem vai viver, quem vai morrer, eu posso predeterminar a dor na existência, eu posso comandar realmente a destruição de algo ou alguma coisa. Então ele cria a persona Pazuzu por meio da elaboração das formas de pensamento destrutivas, a sua personalidade.
Então ele tem formas de pensamento horrorosas, que eventualmente essas formas de pensamento podem causar sim transtornos seríssimos à saúde, como contínuo dor de cabeça, problemas sérios de sistema nervoso. É como se você fosse bombardeado por hormônios 24 horas, no sentido de hormônios contrários a você. Então você vai começar a passar por uma luta interna sobre a sua existência, sobre quem é você, sobre a sua identidade. Mas baseado num princípio mental de destruir para reconstruir. Obviamente, a maldade, no caso de Pazuzu, leia-se maldade a fazer mal aos outros ou querer prejudicar os outros, age na maneira como ele exerce não somente o poder e a austeridade sobre os demais, comandando os demais, mas também sobre o processo que a gente chama de criatividade. Então ele começa a criar, começa a moldar, começa a reexistir. Isso é destrutivo. Esse processo unido com a austeridade, ou seja, o comando, a maneira como ele conduz, a maneira como ele fala, a maneira como ele se coloca perante os demais, é uma destruição a si para a reconstrução de algo pior. Infelizmente, sobre ele, ele tem depressão. Não, ele não tem depressão. Ele foi diagnosticado com depressão como todo mundo acaba sendo, né? Estou triste, é depressão. Não comi hoje, é depressão. A gente precisa tomar muito cuidado com excessos de diagnósticos de depressão hoje em dia. Ele não tem uma depressão. O que ele tem, sim, é uma estrutura emocional que ele está criando dentro desse critério. Não só, eu não acho que ele é esquizofrênico, eu acho que ele passa realmente por um transtorno de personalidade, a qual ele assume uma criação que ele perde o controle. Ou seja, do menininho, bonitinho, loirinho, né, filhinho de mamãe, para algo que ele traz de dentro de si, criado e assume essa personalidade. Vocês vão ver o que ele se torna. Então o que nós temos aqui sim é um distúrbio de personalidade, algo que realmente cria essa questão entre deuses e humanos. Eu quero fazer mal a alguém, eu quero destruir alguém, eu quero ver o sofrimento, eu quero ver até onde esse sofrimento ele existe, eu quero realmente extrapolar as barreiras da dor. E é o que ele vai fazer. Então ele cria essa dupla personalidade. E como ela é vista no mundo espiritual? Ela é uma enorme mancha escura sendo projetada pelas emoções negativas. Dentro das terapias alternativas, principalmente na medicina tradicional chinesa, a gente tem pontos relacionados à nossa estrutura emocional. Aqui nós temos dois grandes pontos, que é o ponto da emoção superior e da emoção inferior, que transitam entre os órgãos pulmão, coração, fígado, pâncreas e estômago. Tá? Obviamente pega o diafragma também, mas são grandes órgãos e isso gera um fluxo muito grande de energia. Então ou a gente ama ou a gente odeia, por isso que a gente tem essa reviravolta. E geralmente os nossos órgãos, o fígado acumula muita gordura por causa de ódio. Nós temos diabetes causado, por exemplo, por susto, sim, é diabetes emocional. E se vocês duvidam, procurem na internet. Nós temos as dores de estômago causado também por sensibilidades e medos, angústias, tudo isso atrelado ao quê? Às emoções. De novo, na medicina tradicional chinesa, o cérebro de um ser humano não está aqui, e sim está aqui, na região do coração, tá? Então essa questão da personalidade, ela está sendo criada e projetada pelas costas. Então esse ponto das emoções inferiores, ele está trabalhando demais para criar essa personalidade que ele tanto quer cultuar e não a emoção e compaixão para todos os seres. Ele anula completamente o ponto do amor e torna-se o Pazuzu Ilai. Vocês vão ver o monstro que ele vira. Com relação ao ponto da vontade, o ponto da vontade nesta imagem, ele não está agindo, ele está conectado diretamente com o ponto das emoções inferiores, o qual está comandando o ponto da vontade. O que exerce influência sobre o ponto da vontade dele é o instinto mais primitivo, que é o sexo. O ponto sexual que está abaixo, 2 dedos abaixo do ponto da vontade, age totalmente sobre todo o desejo que ele quer ter, ser e criar perante a ele, a personalidade nova que vai ser criado e o comando sobre seres, tanto do mundo animal quanto do nosso mundo humano. E vocês vão ver isso. Sobre o ponto da família é muito
muito ruim. Por quê? O ponto da família dele é pequeno e tem rupturas, o que significa perdas familiares. Essas perdas familiares podem ser por morte de parentes ligados a ele, e ele não superou essas mortes. E ele vê essa questão do ódio pela perda de certos familiares, mas o pior de tudo é a relação a qual ele quer cortar com a própria mãe, que é a última maneira, a última instância na qual ele quer agir. Ele pode, eventualmente, cortar os laços maternos, por exemplo, matando a própria mãe. É o último ponto, é a última vontade, é o último critério que ele tem. Ele pode, por exemplo, ver qual é a reação de matar uma ou duas pessoas, para depois ele chegar e matar o pai e a mãe. Não, eu não vejo a questão do pai, mas obviamente o único contato com a mãe. Teria que ver também a questão se ele teve irmãos. Por quê? Eu não sei se ele foi filho único ou a mãe teve abortos, porque existia a possibilidade dele ter 2 irmãos, sendo um irmão e uma irmã. Está programado isso, pelo menos no ponto da família dele, na qual deveria ter tido realmente irmãos. Eu não sei se houve abortos e ele viu isso acontecendo pela mãe, ou se realmente a mãe depois teve outros filhos, tá? Eu não sei na história de Pazuzu se isso aconteceu, porque ele tem esse registro no ponto da família. E o ponto das finanças, o ponto da grana é absolutamente nulo, zero e seco. É o cara que realmente nunca teve objetivos na vida, nunca galgou nada, nunca buscou ter nada a não ser destruir pelo seu próprio prazer. Tati, o Spook, e os obsessores que estão com o Pazuzu? Isso vocês vão ver no Testando Demo e no EVP que foi gravado. No médio, o John decidiu parar de estudar e por algum motivo, isso é uma coisa que eu não entendi, mas por algum motivo ele resolveu mudar o seu nome. Ele mudou o seu nome para Pazuzu Ilah Algarad. Aonde? Ilah. Pazuzu é o nome de um rei demônio na mitologia da Mesopotâmia e é o demônio principal no filme O Exorcista. Toma cuidado com o demônio, tá? Demônio foi algo criado pela Igreja Católica. Pazuzu, ou Pazuzu, ele era o senhor do vento sudoeste, dentro da mitologia sumeriana, o que é uma das mitologias mais lindas do mundo. Nós temos a mitologia, por exemplo, romana, né, dos deuses romanos. Nós temos, obviamente, Thor dentro da mitologia grega ali, né? Nós temos toda essa mitologia. Nós temos a mitologia cristã com seus anjinhos, Miguel, Rafael, Uriel e tudo mais. E nós temos a mitologia dos deuses sumérios, babilônios, as 12 tábuas dos deuses babilônios, que é algo surreal, assim. Eu gostaria de tocar naquelas tábuas, mas estão trancadas dentro de um museu na Mesopotâmia para ninguém destruir aquilo. Sempre tem um cristão maluco que faz isso. Mas Pazuzu, ou Pazuzu, ele é filho de, se não me engano, é a união da atmosfera com a Terra, na qual cria Pazuzu. Então tem Aná, Anu, tem um monte de deuses dentro da Suméria. Foi uma mitologia que eu li há muito tempo atrás e que predetermina a condição desses seres. Mas veja bem, eles existem. Thor existe, Odin existe, Apolo existe, Afrodite existe, Hades existe. Não existe. Por que eles são cultuados? Por que cria-se então a imagem de um deus vento do sudoeste? Porque antigamente todo e qualquer tipo de manifestação da natureza ela era cultuada com a finalidade para poder ajudar o ser humano. Veja, eu tenho uma colheita, então eu estou lá, plantei milho. Eu preciso que eu sempre consiga ter o máximo para poder atender a minha população. Então eu vou apelar aos deuses. Então eu vou chegar para o deus da abundância. No caso, por exemplo, se você pegar a mitologia hindu, o deus da abundância é Ganesha, tá? Ele não é da prosperidade, ele é da abundância, tá? Eu já vi canal burro falando sobre isso. Não é. A abundância é uma coisa, a prosperidade é outra. Prosperidade é Lakshmi. Nós temos a abundância. A abundância pode ser positiva e negativa. Você pode ter abundância de alimentos, mas você pode ter abundância em doenças, caso você desrespeite Lord Ganesha, que é, obviamente, o filho de Shiva, que tem a cabecinha de elefante e um corpo de menino. Quando
você chega e fala, eu preciso de abundância, então eu vou fazer oferendas ao Deus Ganesha e fazer com que esse Deus me dê uma terra fértil e me dê possibilidades de chuva para poder ter uma nova colheita. Então eu preciso do vento, muitas vezes para algum processo de girar, por exemplo, mecanismos para moer. Muitas vezes utilizava-se então de mecanismos do vento para poder fazer moer alguma coisa, ou mecanismos de vento para poder ter navios para fazer pescas, sabe? Então cultuava-se este Deus, mas ele não existe. O culto a Pazuzu é como se fosse dentro da Wicca. Eu estou cultuando elementos da natureza, fenômenos da natureza, tá? Eu quero que um relâmpago caia, então eu vou cultuar Thor, sabe? Sei lá, vou fazer Odin, vou fazer, sei lá, alguém que gere ali os Zeus, o relâmpago e tudo mais. É um princípio somente, unicamente, dentro de uma mitologia, tá? Mas, infelizmente, as pessoas deturpam isso achando que é um demônio. Ele não é um demônio, ele é simplesmente um senhor do vento. O que acontece? Quando a Igreja Católica ela sai e se expande por meio das cruzadas, matando, estuprando e destruindo completamente todo o norte da África até chegar no Oriente e, infelizmente, chegando até o Japão e prevaricando e tentando trazer como escravos os japoneses para Portugal, e foi o que foi feito na história. Basta pesquisar dentro da história do Japão o quão realmente ali foram os ditos jesuítas, né? Os cruzadeiros irem lá estuprarem as japonesas e trazer eles como escravos e comercializar em Portugal. Isso de fato aconteceu na história. Então ele chega lá e se depara com estátuas erguidas a essas criaturas, ou esses seres mitológicos. E aí ele predetermina que aquilo é um deus. Como só pode existir um único Deus, que é o Deus apostólico da Igreja Romana, né? Só pode ter aquele Deus. Ele destrói toda outra, qualquer civilização ou reinado ao longo do Oriente. Até que os povos, obviamente, islâmicos se levantaram e falaram, acabou a brincadeira, cristãozinho. E aí começaram a predeterminar limites para a evolução do cristianismo. Então, houve realmente ali uma divisão do mundo. Se você pegar a Europa, tem muitos islâmicos. Se pegar o norte da África, tem muito islâmico. O Oriente tem muito islâmico. E, obviamente, foram para as Américas. América do Norte, principalmente, tá? Então, infelizmente, a Igreja Católica só pode existir um Deus, o Deus católico, o Deus da Igreja Apostólica Romana, o Deus da Bíblia. Então ele vai lá e destrói todos os outros deuses de todas as outras culturas no mundo, mas estupram, roubam, saqueiam e matam completamente todo o resto da população do mundo. Parabéns, Igreja Católica. Vocês estão... Parabéns a vocês. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Então, o Pazuzu não é um demônio, ele é um arquétipo do vento, tá? A mitologia é muito legal, eu recomendo que vocês leiam para vocês entenderem como se constitui a mitologia sumeriana, tá? A constituição do deus da atmosfera, o deus da terra, criando o deus do ar, e aí vai por diante. É apaixonante, é apaixonante. É uma das mais bonitas e uma das mais interessantes a serem estudadas, tá? Infelizmente é assim o mundo, né? Então, ele pode ter se inspirado disso. Bom, o John, agora o nome dele é Pazuzu, então quando eu disser Pazuzu, você sabe que eu tô falando dele. Também se tornou um satanista, mas não satanista! É um satanista de verdade, ele só se dizia satanista para assustar as pessoas. Isso e ele mesmo. começou a traficar drogas. Ou aqui no Brasil nós temos também tráfico de drogas em nome de Jesus, é diferente, tá? A gente tem traficante evangélico. Mas vamos lá. Realmente o que ela falou está perfeito. Pazuzu, ele não era satanista. Satanismo não tem nada a ver com as atitudes de Pazuzu. Pazuzu tornou-se um criminoso e que começou a cultuar o que seria, então, o que a igreja alimentou ao longo de muito tempo, o próprio diabo, o próprio demônio. Leia-se. Quem é fanboy do diabo e do demônio é a própria igreja, porque ele precisa do diabo e do demônio para se manter vivo. Eu preciso que os pastores, padres, sacerdotes, bispos e tudo mais vendam a imagem de que existe um diabo para poder existir. Se não tem diabo, não tem dízimo, não tem pagamento à igreja, não tem inimigo para poder trabalhar.
É assim, o ganha-pão da igreja é falar mal de um ser que a gente nunca viu. Pazuzu, na verdade, ele cultuava o mal. O mal está intrínseco em qualquer lugar. Na igreja evangélica, onde nós temos pastores que matam, estupram, queimam crianças vivas, né? Onde a gente já viu isso acontecer. Eles adoram crimes. A igreja católica, a igreja evangélica, eles são maravilhosos, hábeis em cometer crimes. E a gente viu na internet. Crimes da igreja apostólica romana com relação ao próprio Banco do Vaticano. Você vê lá padres e pastores usando sapato Armani, roupinha, todo vestidinho maravilhoso, né? É algo absurdo. O outfit dos padres e papas hoje, eles são lindos, né? É tudo costureiro de primeira que custa ali em euro. E quem paga? O povo pelo dízimo. E quem tira o dízimo são os padres e pastores que são hábeis nesse mecanismo de criar o medo e cultivar o medo para que as pessoas ali sejam exploradas. É assim que funciona pequenas igrejas, grandes negócios, tá? Então não tem nada a ver, ele cultuou o próprio mal. Eu quero ser o mal, eu quero fazer o mal, então eu vou personificar o mal que a igreja vendeu, que é o Pazuzu, que foi o que ela falou, vendeu junto ao quê? Ao filme Exorcista. O filme Exorcista precisava ali de um diabo ou alguma coisa que a igreja aprovasse dizendo, ok, Pazuzu é um diabo dentro da minha ótica. Por quê? Porque é um Deus que não pode ser cultuado, só o Deus bíblico pode. Então ele vai lá e assimila Pazuzu como um demônio. Não tem nada disso. Então Pazuzu ir lá era simplesmente a personificação da maldade, ok? Tem pastor, por exemplo, que ele é todo bonitinho, mas ele faz maldade, como aquele pastor que foi preso por ter relações sexuais com menor de idade, queimou a criança, foi preso e depois ficou solto, né? A gente viu isso na mídia, foi, 20 anos atrás, isso aí repercutiu e até hoje os caras não foram punidos. É isso, tá? Ele gostava de assustar as pessoas porque ele tinha medo delas. Então ele usava essas coisas que ele sabia que as pessoas não gostavam ou que assustavam a maioria das pessoas para se proteger delas. Ele falava em voz alta para todo mundo que quisesse ouvir. Que família italiana! Animais, que ele controlava o clima com os seus rituais, os seus poderes. Então, controlava o clima. Realmente, Pazuzu, novamente, era o deus do vento. Ele era conhecido como o senhor do vento sudoeste. Por isso que ele dizia que ele cultuava o clima. Ou controlava o clima. Ele dizia, eu posso fazer chover amanhã, se eu fizer um ritual hoje. Minha mãe também fazia isso. Botava um ovo num papel, desenhava o solzinho, colocava sal e ela achava que fazia chover. Você já viu essas mandinguinhas? Tem as mandingas para fazer chover, sabia? Tem. É muito louco. Você bota um ovo, assim, coloca o ovo, o papel, desenha um sol, coloca sal, não sei o quê, e você acha que no dia seguinte chove. É legal, não funciona, mas você passa a acreditar que você consegue fazer chover. Se chover, é 50% de chance. De coisa. Em algum momento, a sua mãe e o padrasto saíram da casa onde eles moravam e foram morar em outro lugar, mas deixaram ele morando sozinho. A casa ainda era dela, mas ele ficou sozinho morando lá, que eu acho que era uma má ideia, né? Mas talvez ela achasse que a independência seria bom pra ele. A gente vê muito isso nesses casos, assim, de jovens que já têm algum problema, e aí os pais falam, não, a independência vai fazer bem pra ele. Ao invés de botar uma coleira na criança e amarrar no pé da cama, né, dizendo, isso aqui, ele não é amigável, ele morde, ele faz mal à sociedade, ok? De vez em quando eu deixo para passear com essa criança, para fazer xixi ali no parquinho, brincar um pouquinho com os animais e depois a gente traz isso aqui para casa, né? Ou leva para castrar, porque daí logo tira, inibe completamente o ser e ele fica passivinho, tranquilinho. Eu concordo com você, eu acho que deixar um moleque desse solto em casa não dá certo, não dá certo. Será? Não sei. Lá pra 2002, pra ficar com uma aparência mais demoníaca, ele arrancou os seus dentes pra que se parecessem com presas. E ele também dividiu a sua língua, que é um procedimento estético. Eu peguei uma foto, quando a língua fica dividida no meio. É o famoso Cobra Khan do He-Man. Né? Cobra Khan do He-Man. Quem assistiu o desenho sabe de quem eu tô falando, né? Mas vamos lá, olha só o que ele se torna. Ele se torna uma criatura bestializada, um ser realmente na qual ele personifica um outro ser. De um menininho bonitinho, né? Todo loirinho, todo cuticute. Ai, que lindinho,
meu Deus do céu, né? Parece um sueco. E de repente ele vira um monstro, uma criatura personificada com emblemas, com assinaturas e com uma cara personificada do mal. Então ele cultua o próprio mal, ele se torna a personalidade do mal. Isso tem a ver com o Pazuzu? Não, isso tem a ver com o caráter, com índole e com, obviamente, uma bipolaridade. Isso aqui não é esquizofrenia, isso aqui é uma bipolaridade, uma nova criação de uma personalidade destrutiva, a qual tenta afrontar a sociedade e ele vai só piorando à medida que a sociedade impõe uma condição para ele dizendo, cara, que ridículo você é, ele vai e faz mal, matando um animal ou matando uma pessoa. Ele tatuou coisas no rosto e no Isso aqui é uma assinatura em árabe. E o Pazuzu também, ele idolatrava Charles Manson. Ele começou a aprender um pouco sobre Charles Manson. Falando nisso, eventualmente eu vou fazer um vídeo sobre o Charles Manson. E ele gostava do fato de que o Charles tinha conseguido criar um culto e ter seguidores e manipular as pessoas para fazerem as coisas para ele. Porque... Charles Manson foi além, né? Charles Manson foi o ápice da inteligência manipuladora. O Charles falou, o que eu posso dar para as pessoas para que eu seja idolatrado? Sexo. Só que o que favoreceu Charles foi a época em que ele existiu. Porque em 1960, 1970, nos Estados Unidos, você teve essa questão de a liberdade de expressão se fazendo muito maior. Então, acesso às drogas, o pessoal do Vietnã, a guerra, os Estados Unidos estava vivendo um momento de expansão da expressão e da opinião humana. Existiu o período do racismo muito forte, tanto que o Charles utilizou isso, né, o racismo contra a polícia, e fez com que grupos se movimentassem no final. Até ele pichava nas paredes das casas ofensas contra os policiais, que dava a entender que eram pessoas negras que estavam fazendo. Mas o Charles, nesse sentido, ele comercializou a droga e o sexo. Então ele tinha um rancho, todo mundo que queria transar e consumir drogas ia lá. As mulheres tinham essa questão do free love, do amor livre e do desentendimento. Então todo mundo que tinha questão e que queria aquilo constantemente, ele dava. Que é exatamente o quê? O alimentar do instinto mais primitivo e animalesco do ser humano. Eu vou alimentar o seu prazer e você me dá a mão de obra. Beleza? Beleza. Então, eram animais. Eles foram aumentando, os seres humanos, obviamente, os homens se tornaram muito mais agressivos, as mulheres completamente cegas, e ele mandava cometer crimes. E ao final ele foi preso como, obviamente, um líder de uma gangue, um mentor. E o mistério da morte do Charles é de bater palma para os fenômenos das coincidências. É demais. Quando o Charles ia morrer, eletrocutado numa cadeira elétrica na Califórnia, foi o dia que aboliu-se a pena de morte na cadeira elétrica na Califórnia. O juiz predeterminou, no dia da morte de Charles Manson, que ele não ia morrer de cadeira elétrica. E ele não morreu de cadeira elétrica. Ele riu. Ele falou, acho que o seu Deus não quer que eu morra. É genial. Tecnicamente, Charles Manson não matou ninguém. Ele só obrigou outras pessoas a matar por ele. Então, isso o Pazuzu gostava muito. Então, ele resolveu que queria fazer a mesma coisa. Ele resolveu criar a sua própria religião. Ele disse que se baseou no luciferianismo e no islamismo. Nossa. Mas isso não é verdade. Porque não tinha nada a ver com nenhuma das duas religiões. Ele só queria dizer que tinha a ver com as duas religiões para assustar as pessoas. Porque ele sabia que as pessoas tinham medo de luciferianismo, só pelo nome da religião. E ele sabia que as pessoas, era lá pra 2002, né? Então as pessoas tinham medo do islamismo por causa do 11 de setembro. Então ele só se aproveitou dos dois para assustar as pessoas. O islamismo é uma puta covardia, porque o islamismo é uma religião maravilhosa, a qual realmente eu tenho total respeito e admiração, porque são pessoas que param a vida para orar para lá. São pessoas que às 5 horas da tarde estão com o tapetinho, eles colocam o tapete onde eles estiverem, eles rezam, eles têm um valor para o Deus dele, para as divindades deles, de uma maneira que o cristão nunca terá. O cara reza 5, 6 vezes ao dia, é algo admirável. Veja, eu sou budista, dentro do budismo a gente faz orações também, em muitos horários, e eu faço 5 vezes ao dia também, então muitas vezes eu tenho que fazer pausa no vídeo para correr para fazer minhas orações. Eu admiro quem faz isso, tá?
Infelizmente existem os excessos, existem os extremistas, existem, mas em todo lugar. Tem evangélico que também é extremista, tá? Sobre o luciferianismo. Eu não sou luciferianista, nunca fui, e ouvi alguns luciferianistas comentando, principalmente, aqui, tinha um lá que tinha o nome de pomada para virilha. O que me impressiona é que, assim, o cara ele faz trabalho para matar pessoas. Então você chega lá, contrata o cara para fazer trabalho de amarração amorosa, pacto com Lúcifer, pacto com o diabo e trabalho de matança. Ou seja, ele faz trabalho lá, botando o nome no caldeirãozinho dele, para que a pessoa caia dura e morra. Isso daí não é uma religião que eu quero seguir. Isso aí não é nem religião. Isso aí é algo... não tem nem o que falar. Sabe, é algo absurdo, foge completamente do espectro de compaixão, empatia, de amor ao próximo, sabe? Tem pessoas que obviamente ninguém gosta, tem pessoas que eu não gosto, sabe? Eu vou lá e boto a lei em cima, vou lá e processo a pessoa porque cometeu crime contra a minha pessoa, contra a minha honra. A justiça vai ser feita perante os homens. Eu não vou usar uma justiça divina para fazer com que ele morra, até porque o cara morrer não vai adiantar em nada. Você que vai ficar com o karma ruim, você que vai ser o ruim da história, você que vai assimilar toda a energia ruim que vai vir para você. Para quê? É algo absurdo. E aí as pessoas pagam para que ele faça lá uma ziquezira para tentar matar as pessoas. Novamente, se isso funcionasse, nós não teríamos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Não. Te garanto que nós teríamos um controle populacional muito maior, né? Mas as pessoas querem acreditar que isso funciona e as pessoas vão comercializar esse tipo de coisa. Sem ter nenhum dinheiro de verdade, o Pazuzu não tinha ajuda médica nenhuma e ele queria melhorar. Ele dizia que queria curar pelo menos a sua depressão, que ele queria continuar com essa coisa da igreja e manipulação das pessoas e criar a própria religião e tal. E para isso ele queria acabar com a sua depressão, porque tinha dias que ele não conseguia sair de casa por causa da agorafobia e não conseguia fazer nada direito por causa dessa depressão. Ele sentia que ele não conseguia funcionar como ser humano, então isso era ruim também para ele e ele queria melhorar disso. Mas ele não tinha como. Para conseguir esses seguidores, então, nessa religião, ele tentou começar a fazer amizade com pessoas mais pobres, desempregadas, pessoas viciadas, pessoas sem teto. E é claro que essas pessoas eram mais fáceis de atrair. A gente vê isso em outros cultos e histórias de líderes ou pessoas manipuladoras, que eles vão direto nas pessoas mais pobres ou nas pessoas viciadas, porque essas pessoas são mais fáceis de controlar. Isso a gente viu desde a constituição da igreja até os dias de hoje. Se você pega o surgimento da igreja por Paulo e perante os imperadores, você percebe que os imperadores tinham poder sobre a população, principalmente sobre os hebreus, depois judeus. Então, na Terra Santa, quando eles tomam Jerusalém, os imperadores, eles obrigam a população mais pobre a servi-los e a dar dinheiro para poder viver na Terra Santa, que seria Jerusalém. Quem não tinha dinheiro vivia à margem de Jerusalém, sem o nome, sem o direito a estar lá na Terra. E eles eram considerados como mortos. Como diria lá naquela época, os mortos não falam. Por quê? Porque os mortos eles não têm a sua caracterização, eles não são pessoas, eles não têm dignidade, eles não têm mais honrarias para estar dentro da cidade sagrada. Basta estudar a teologia liberal. Considerando então esses fenômenos históricos, onde os mortos eram pessoas marginalizadas, tá? Temos que levar em consideração isso. É mais fácil manipular as pessoas que realmente não têm a capacidade de entender ou estão necessitados. Leia-se, isso a gente vê na internet com os gados por aí, né? Então eu vou manipular as pessoas dando o que elas precisam e elas me dão like, me dão curtidas, se tornam meus dependentes. Como gente que faz isso para vender curso, para vender aula, né? Cria-se a dependência das pessoas, principalmente por causa do dinheiro. E não estão preocupadas com o que as pessoas vão aprender, elas estão preocupadas com o dinheiro que dá pelo AdSense no seu bolso, tá? Tem gente que explora isso, tem gente que escreve livros, por exemplo,
explorando, obviamente, a fragilidade das pessoas, principalmente pessoas que moram na rua, tá? Porque elas têm algum tipo de dependência. E se você mostrar que elas podem depender de você, elas vão atrás de você. Então, ele levava essas pessoas para sua casa, deixava que elas morassem lá, deixava que elas usassem drogas lá, dava comida para elas. Então, ele criou esse grupo, essas pessoas que respeitavam ele, porque ele meio que cuidava delas. Essas pessoas gostavam de como ele meio que deu esse abrigo para elas, protegia elas, e percebiam que os outros, ou seja, as pessoas que não eram sem-teto, as pessoas que viam os sem-teto, os mais pobres, os viciados, como pessoas ruins e tratavam eles como inferiores, né? Eles percebiam que essas pessoas tinham medo do Pazuzu também e tratavam o Pazuzu como inferior também, por causa da aparência dele, entre outras coisas que a gente vai falar depois. Pois é, então eles respeitavam o Pazuzu e ele meio que virou um líder ali. Ele estava conseguindo o que ele queria. Com o tempo, novas pessoas foram aparecendo, a coisa do satanismo e sacrifício de animais foi ficando frequente. Ele realmente começou a fazer isso porque ele queria, sabe, primeiro ele queria ver o quão longe as pessoas iam por ele, segundo que ele gostava da manipulação fácil, né, porque eram pessoas drogadas, pessoas que já estavam bem mal, então ele percebia isso nelas e eu vou manipular ainda mais, eu vou mexer ainda mais com elas. Então era isso que ele fazia. Bom, eles sacrificavam animais. E às vezes eles até cortavam a si mesmos e bebiam sangue uns dos outros. A questão do sacrifício de animais, vamos lá. No Velho Testamento, então nós estamos falando do povo hebreu. Eles faziam, sim, oferenda para animais, levando esses animais ao templo. O Cristo, Jesus Cristo, ele abole isso, ele tira essa prática, ele nega a prática de fazer uma oferenda de animais, tá? Então, Cristo fala, não vou fazer mais esse tipo de coisa, enquanto os hebreus / judeus faziam essas oferendas de animais ao templo. Hoje ainda existem oferendas de animais dentro de ritos e cultos africanos, o qual aqui no Brasil tornou-se permitido por lei. Então, se a lei permite, não podemos falar nada, ou melhor, não podemos criticar essa postura. Porém, dentro do budismo tibetano e de outras religiões que pregam o amor, pregam o direito desses seres existirem, da mesma direito que nós temos à vida, obviamente que vamos contra o sacrifício de animais em pró a qualquer tipo de Deus ou prazeres humanos. Veja, se uma pessoa faz um sacrifício de animal para trazer um amor, é absurdo. Você está tirando a vida de um animalzinho tão lindo, que precisa existir e que tem o mesmo direito de existir que um ser humano, em pró a algo egóico, a algo ruim, a algo tão mesquinho em querer trazer o amor, ou querer prender o seu amor, ou querer, sei lá, ganhar prosperidade financeira. É absolutamente ruim isso ainda existir em pleno século XXI, XXII. Novamente, estou falando dentro do budismo tibetano, dentro de outras crenças que realmente dão o mesmo direito de existência dos animais, uma vez que eles também estão inseridos no nosso planeta e precisam existir como uma pedra, como uma planta, como todo um ecossistema, como um habitat. Mas o ser humano faz isso em pró a um Deus. Ok, eu, Rodrigo, sou contra, o budismo é contra, mas as pessoas fazem porque a lei permite. Ok? Não vou sair com placas, não faço ativismo, não faço nada disso. Só acho que as pessoas têm que pensar na empatia para com os animais. A gente vai fazer uma pausa agora e a gente vai para as últimas partes. Está bem legal esse bate-papo, estou gostando demais. Acho que está sendo bem elucidativo a todos que assistem um conteúdo, que gostam e que querem aprender, ok? Bom, eu ainda tenho análise da casa de Pazuzu. Já salvei aqui, a gente vai analisar a casa dele e as energias dos cômodos. Então se prepara que porque vai entrar em ação. Feito? Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina, ok?
Complementamos junto a tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpesadecasas@gmail.com e lá vocês vão ter todas as informações, bem como os valores desse tipo de coisa, desse tipo de serviço, uma vez que eu não sou médium, eu não sou sensitivo, eu não sou espírita, eu não sou paranormal. Eu sou um profissional das técnicas, das práticas integrativas complementares, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação. Essas 3 formas encontram-se aqui abaixo, seja membro, o PayPal e o Valeu. E aí você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nós temos o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na continuação deste vídeo e bons sustos a todos nós.